Boa tarde, pessoal. Estamos nessa sexta-feira com calor aqui em Porto Alegre, na sexta-feira de veraninho, e hoje uma live muito especial. Peço que vocês compartilhem a live, digam que se estão me ouvindo bem, se estão me enxergando bem. A gente estava com alguns probleminhas de conexão, mas eu espero que a gente tenha conseguido resolver. Peço que compartilhem para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas assistindo essa live tão importante. E hoje eu vou conversar sobre uma época da minha vida que eu fui muito feliz, onde eu aprendi valores muito importantes que eu levo até hoje na minha vida adulta, e as minhas melhores histórias, meus maiores aprendizados na questão de educação foram lá dentro. Acredito que todo mundo que passou pelo colégio militar, que foi baleiro, leva na alma na alma o colégio militar para sempre. Uma vez CMPA, sempre CMPA. E são emoções que nós não conseguimos explicar. Realmente que é preciso vivenciar. E acredito que a educação é o futuro da nossa nação, é o futuro da nossa Porto Alegre, e por isso eu quis compartilhar com vocês o que eu consegui viver, e fui muito feliz, que são o ensino do Colégio Militar de Porto Alegre, e hoje está comigo aqui para poder conversar conosco de uma maneira muito gentil o Coronel Saul, o atual comandante do Colégio Militar, e nós vamos tirar as dúvidas, mostrar as diferenças do ensino do Colégio Militar e também como é que foi esse enfrentamento nesse momento de crise da pandemia, que é uma dúvida de todos os pais. Inúmeras pessoas me perguntaram sobre isso, então nós vamos conversar. Já quero dar um beijo para o meu pai, né, o Coronel Lescano, que também me levou para o Colégio Militar, foi aluno do Colégio Militar, assim como meu irmão. Minha família toda é do Colégio Militar, o meu tio Rafael, a minha prima Roberta, o meu primo Rafinha. Então, foi um ambiente que nos dá muita felicidade, muito amor e muita saudade. Então, boa tarde, Coronel Saul. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão na sua audiência. É um prazer estar aqui para falar um pouco do nosso Colégio Militar. É um pouco, realmente, a gente sabe que somos sempre espremidos pelo tempo, principalmente nessas atividades virtuais, e é claro que o tempo é um bem bastante precioso. Então, vamos valorizar esse momento, esse tempo, aproveitando e falando um pouco da sua experiência, da minha experiência como antigo aluno interno do Colégio Militar, e hoje como comandante. Muito me orgulha esse círculo que aconteceu na vida, de eu sair na década de 80 como um habitante e voltar nos anos 2019 e 20. Eu cheguei no começo desse ano, 2020, como comandante. Nomeado ano passado e assumi o comando esse ano. Muito obrigada, eu que agradeço, Coronel. Eu entrei no Colégio Militar na 7ª série, me formei, e na minha época o ingresso ele é dado ou por ser filho de militar, ele estar por transferência ou alguma outra razão de falecimento do militar, e também pelo concurso público, que todos sabem, né? A maioria sabe, é um concurso muito difícil, mas que dá acesso para todos iguais, né? E eu acredito que o concurso público do Colégio Militar faz com que pessoas de diferentes locais, de diferentes situações, possam ter um futuro, né, promissor pela frente. Então, eu queria que tu pudesse explicar como é que começa, né, essa entrada no Colégio Militar, como é que ela é dada, como que as pessoas podem procurar isso, porque muitas pessoas ainda acham que somente filhos de militares podem estudar no Colégio Militar. E não é verdade. Muitos civis também podem, e inclusive estudam, e depois seguem a carreira ou não no Exército. O Colégio Militar ele tem algumas portas de acesso. O Colégio Militar ele é uma instituição, como o próprio nome diz, uma instituição militar do Exército Brasileiro. Ele está, o Colégio Militar de Porto Alegre, incluído num sistema de 14 colégios militares, o que a gente chama de Sistema Colégio Militar do Brasil. E esses ingressos, por ser um estudo preparatório e assistencial para a família militar, para os militares transferidos para a guarnição de Porto Alegre ou para algumas cidades amparadas por lei, ele se dá pela transferência do pai ou da mãe, porque hoje em dia temos militares pais e militares mães.
Ele se dá pelo falecimento de um militar, por exemplo, os militares órfãos têm direito à vaga no colégio militar, como tu bem mencionou, e ele se dá pelo concurso. Entre outros, o concurso é anual, nós estamos atualmente na fase de inscrições, todo esse mês de setembro as inscrições estão abertas para o 6º ano e para o 1º ano do ensino médio, 6º ano fundamental e 1º ano do médio. Este ano temos 35 vagas para o 6º ano e 5 vagas para o 1º ano do ensino médio. É um concurso amplo, irrestrito, universal, e ele tem, inclusive, vagas reservadas para crianças, para jovens, para adolescentes, que têm alguma necessidade especial. Tem 2 para o 6º ano e 1 para o 1º ano. Nós sabemos que o concurso ele é muito concorrido. Ele não é um concurso difícil, ele é muito concorrido. Então, as notas das provas acabam sendo altas para o acesso. Hoje em dia, nós temos aí entre 25% e 30% de alunos que não são dependentes de militares dentro do colégio. E o colégio não obriga ninguém a seguir a carreira militar. Nós temos uma grade curricular igual a das outras escolas, nós temos condições muito boas de ensino, nós temos uma infraestrutura muito boa, nós temos professores muito capacitados, depois até podemos falar sobre o ingresso dos professores, mas o ensino, ele é baseado em leis, ele não vai alterar. Ele apenas prepara o aluno melhor, pelas condições todas que eu já disse, para a vida, para o prosseguimento. Alguns vão para as carreiras militares, mas muitos vão para as carreiras civis. Exatamente. E a questão, o colégio militar, para mim, né, como pessoa, e depois ao longo da minha vida eu fui percebendo que era meu grande diferencial, é que ele nos ensina, além do bom ambiente, né, um ambiente que é saudável, onde os pais confiam do aluno estar, né. Lembro que muitas vezes eu começava, nas quartas-feiras, na minha época, era o dia de formatura. Então, mesmo que eu estudasse à tarde, eu ia para o colégio pela manhã. Me lembro que era uma tranquilidade para os meus pais saber que eu ia passar o dia no colégio, não saber que eu estaria naquele ambiente onde eram ensinados bons valores, boas histórias, bons comportamentos e também exigido que a gente desse esse retorno positivo. E eu acredito que esse ambiente saudável, além da explicação, de mostrar, né, para aquele adolescente que está formando o seu caráter, que é a necessidade de ter um limite, a necessidade de compreender o valor da família, o valor do amigo, o valor do estudo. Eu acho que tudo isso junto com a questão do ensino é que faz do colégio militar ser tão diferente, né, dos demais colégios, e muitas vezes as pessoas perguntam, mas qual é a fórmula mágica? Eu acho que a fórmula mágica, coronel, é essa integração entre ensino, bom ambiente e valores, né? Tem até uma frase que tem não sei se ainda tem, porque agora a última vez que eu fui no colégio não reparei, mas que tinha no final do pátio, que era formando hoje o cidadão do amanhã. Acho que além da questão sala de aula, se forma um cidadão, né? Capaz de compreender o seu lugar na sociedade. Mariana, é exatamente por aí. Nós sabemos que há excelentes escolas no nosso município, no nosso estado. Nós sabemos que há excelentes professores nessas escolas. Nós sabemos disso tudo. E nós evitamos até as comparações. Nós procuramos compararmos com nós mesmos todos os dias e procuramos melhorar o nosso trabalho todos os dias. Da porta da sala de aula para dentro, o professor ele é livre para a cátedra. Em qualquer escola tem que ser assim. Só que o projeto pedagógico do nosso colégio envolve algo a mais. E foi o que tu acabou de mencionar. Nós temos uma qualificação muito boa, mas temos um conjunto de coisas. Infraestrutura, bons professores, e os alunos, eles da porta da sala de aula para dentro do pátio, ou seja, dentro do colégio, eles têm uma gama de ofertas com respeito, com disciplina, com educação. São valores que nós cultivamos, isso é muito importante para nós. Isso mantém essa nossa estrutura. E isso leva com que as famílias busquem o colégio. Eu tenho certeza que ninguém gosta de uma escola que não esteja adequada, esteja, entre aspas, bagunçada. Ninguém quer isso para o seu filho. Então, nos procuram exatamente por esse nosso diferencial conhecido
do respeito, da organização, do cumprimento dos horários. É mais fácil trabalhar quando a gente tem essa estrutura. E é lógico que, por ser um colégio militar, isso é facilitado. Os nossos 931 alunos, eles têm essa estrutura. Basicamente, os alunos passam o dia inteiro no colégio. Nós temos turno integral para o sexto, sétimo ano, terceiro ano. Nós temos atividades em contraturno. Hoje em dia as aulas são todas de manhã, a grade normal. E é claro, como eu já disse, alguns em contraturno têm turno integral. Mas nos dias livres, os alunos acabam ficando no colégio. Nós temos 27 grêmios ou clubes que estimulam a parte física, a parte intelectual, da robótica à prática do atletismo. Nós temos todo esse apoio, esse aparato, essa condição de oferecer. E nas quartas-feiras ainda temos as formaturas no mesmo dia, e os alunos fazem essa parte militar, vamos chamar assim, nas formaturas. É uma coisa bem simples, não tem nenhum requisito nem físico, nem nada, e é muito simples, mas na simplicidade do soldado é que a gente aprende os valores. E isso nós procuramos manter todos os dias, o dia todo, formando os nossos cidadãos. O nosso colégio dos presidentes, quem sabe a gente não está formando um presidente. É verdade. E as formaturas que a gente estava comentando, para mim elas sempre eram muito importantes, era um momento em que a gente podia exercer o nosso patriotismo, né? E também compreender a história que fez a gente chegar até ali, né? Como é que as coisas foram construídas? O Brasil, ele é um país hoje livre, mas isso foi construído ao longo de uma história, e quando a gente vai lá, incorpora a bandeira, né, que é o momento que a gente está saudando a nossa pátria, saudando a bandeira, ele é muito importante para a gente valorizar, né, a terra em que moramos e querer lutar sempre por um Brasil melhor, nos dedicarmos e estudarmos, porque é cada um de nós que faz um futuro melhor, né? Eu lembro que na minha época o comandante do Colégio Militar, até um período, foi o meu querido amigo General Padilha. Muitas vezes ele tinha que mandar eu e a minha turma embora, dizer assim, olha, já chegou o horário, 5h15, tem que sair, né? Porque a gente gostava de estar ali, era um ambiente muito legal. E conversando com os meus amigos que eram civis, que não tinham esse contato com o colégio militar, eles sempre diziam isso, que achavam estranho, porque no colégio deles não tinha esse turno e contraturno, essa convivência, né? Esse querer estar no colégio, para nós isso era muito natural. Os grêmios estudantis, as atividades de esporte, né? Uma das coisas que eu acho muito legal e que eu conto para todo mundo é a valorização do esporte, né? Eu nunca fui atleta e tenho histórias muito boas da época das Olimpíadas do Colégio Militar. Mas aquele momento que a gente tinha, além da educação física, né, poder estar com os nossos amigos praticando esporte, criando a disciplina, a frustração, que é muito importante, o espírito de competição, com respeito, humildade. O colégio, ele proporciona tudo isso, né, Coronel? Com certeza. Isso a gente mantém até os dias atuais. Basta lembrar que o colégio, como estrutura, a estrutura física é de 1872. O casarão, fisicamente falando, ele tem 148 anos. O colégio em si é um pouco mais novo, a gente sabe disso. O colégio está com 108 anos. Mas essa estrutura vem se mantendo, se aperfeiçoando e cultivando exatamente esses valores. Não é só o aluno ter uma aula de qualquer matéria. Essa aula é muito importante. E essa é a finalidade do colégio. Mas o entorno é muito importante também. E isso, somado, vai dar qualidade de ensino. Nós temos algumas coisas no colégio que são muito boas. Uma delas é a participação dos pais nesse processo que você está mencionando. Nós temos diariamente, e isso é comum no tempo, nas aulas presenciais e agora nessas aulas virtuais, nós temos os pais presentes constantemente conosco. Há um canal de comunicação, e aonde tem a família, e aonde tem a escola, o aluno, ele fica muito mais facilitado para o seu desenvolvimento. Quando a gente oferece a oportunidade, quando tem qualidade e quando tem essa junção, é muito bom. A gente tem a associação, né, a ACV, Associação do Casarão, Associação dos Amigos do Casarão da Várzea, né? Meu pai foi presidente durante anos, inclusive.
sempre um local onde os pais, as mães do colégio conseguem interagir, conseguem ajudar muitas vezes também os alunos que precisam de algum olhar especial, que precisam de alguma atenção diferenciada. E a questão dos livros, né, também estão sempre ali trabalhando para que todos tenham esse acesso ao material didático. Eu lembro que a CV era algo muito atuante e também era uma diferencial muito forte ao conversar com os meus amigos, que isso não é uma coisa comum, né, esse entrosamento. E eu acho que é onde faz grande diferença, porque a família era uma extensão do aluno, né, o comandante de companhia, né, o comandante do colégio militar, eles... comigo, na minha época, era sempre uma coisa que sabia quem era o pai, quem era a mãe daquele aluno, qual era a história daquele aluno, para também poder dar sempre aquele olhar diferenciado que eu acho que é tão importante para a evolução do aluno e a formação dele como cidadão. E, comandante, eu queria lhe perguntar, nesse período de pandemia, né, aonde ficou, inclusive, afastado esse olhar, este contato físico que é tão importante entre aluno, professor, o comandante de companhia, os monitores e o senhor mesmo. Como é que foi administrado pelo Colégio Militar esse momento? Talvez algumas pessoas não saibam, nós temos uma estrutura onde o aluno ele é acolhido no corpo de alunos, que é o que cuida o aluno desde a porta do colégio até a porta da sala de aula. Essa estrutura de corpo de alunos para 931 alunos está dividida em companhias. Nós temos 3 companhias. Uma companhia trata com o 6º, 7º e 8º anos, uma companhia trata com o 9º e o 1º e uma com o 2º e 3º. Essas companhias, elas têm um major do Exército, que é o comandante, e cada ano escolar tem pelo menos 2 monitores, um homem e uma mulher. Pelo menos 2. Essa estrutura tem um comandante, temos um tenente-coronel, o tenente-coronel Rodrigo Alves, que é o comandante do corpo de alunos. Esse contato com os alunos, normalmente, ele é real, presencial, no dia a dia. O aluno chega, 15 minutos antes da aula, ele tem uma formatura dentro da sua companhia, onde são passados os avisos, tiradas as faltas, organizado o efetivo, e dali eles vão para a sala de aula, para uma segunda estrutura, que é a divisão de ensino, com a coronel Adriana, e todos os seus professores, coordenadores de ano, coordenadores de matéria, professores de uma forma geral, como qualquer colégio tem. Ali temos uma sessão técnica, ali temos uma supervisão escolar, uma sessão de apoio de ensino especial, nós temos uma sessão psicopedagógica, essas estruturas todas plugadas ali na divisão de ensino. Então, isso era muito normal, muito rotineiro. Ao lado disso, nós temos uma divisão, ou paralelo a isso, nós temos uma divisão administrativa, Coronel Murilo, que faz com que isso funcione. Nós temos água, luz, telefone, nós temos necessidades de pintura, o casarão tem 148 anos. Isso faz tudo, facilita o trabalho, ou proporciona o trabalho. Temos uma sessão de saúde, e tudo funcionava muito bem na parte real, presencial. Veio a pandemia. No dia 18 de março, uma quarta-feira, nós tivemos o último dia presencial. Fiz uma formatura com os alunos, tiveram a aula e foram para casa. No dia 19, uma quinta-feira, nós estávamos com todas as nossas salas de aula funcionando. O colégio funciona com 33 salas de aula, ou seja, ao mesmo tempo do 6º ao 3º ano, somados todas as salas abertas, temos 33 professores dando aula. Na quarta-feira tínhamos 33 presenciais e na quinta tínhamos 33 virtuais. Eu tenho orgulho de dizer que o Colégio Militar de Porto Alegre não sofreu solução de continuidade, nenhum dia, nenhum momento, nunca. As aulas continuaram, a grade escolar continuou. E as formaturas continuaram. 7h15, o aluno acessa o nosso ambiente virtual de aprendizagem na plataforma Moodle e ele entra numa sala de aula escrito formatura matinal, dentro da sua companhia. E aí os monitores, aqueles mesmos monitores que dão as faltas, aquele mesmo major deixa algum recado, aquele mesmo comandante de alunos interage com o seu público. No horário combinado, eles saem daquela sala e entram nas salas de aula, matemática, português, enfim, a grade escolar dele. Nenhum dia, nenhum momento nós paramos. E o comandante? O comandante continuou fazendo suas formaturas quarta-feira, de uma forma virtual, semelhante ao que nós estamos fazendo. Só que eu abri um canal no YouTube, fica mais fácil, e não é nenhuma propaganda, né? Eu já tenho bastante adeptos no meu canal, bastante assinantes no meu canal.
O canal é Colégio Militar de Porto Alegre? Não, é pessoal, é Saul Marques Machado Júnior. Ah, daí é lá que são feitas formaturas online. Sim. Então, É esse legal, formato é e muito é, bom. e é aberto ao público, as pessoas que quiserem assistir para ver como é que é, né? Quero ver se eu realmente quero que meu filho estude para entrar no colégio militar, pode acompanhar. Com certeza. As nossas formaturas, elas são abertas, os, os links vão para os alunos e aí eles compartilham com as famílias. Como eu já disse, nós temos 931 alunos, mas eu já tive formatura com 2.500 pessoas assistindo. Porque aí entra o pai, está num local, entra a mãe, está no outro local, às vezes ele, às vezes um parente, enfim. E a gente interage. É claro, a gente tem um pouco mais de idade que os alunos, né? Demorou um pouco para entender bem esse mundo, mas eles são muito rápidos, são muito virtuais. Os alunos são espetaculares e fazem perguntas, eu respondo. E tem alguns alunos que até no mundo normal, entre aspas, novamente, né, nessa forma presencial das aulas, eles são um pouco tímidos, mas no mundo virtual todos são bem ativos, perguntam muito e falam bastante. É muito interessante. Olha, eu aprendi muito com isso aí. E a gente continua interagindo, trabalhando. As nossas, tu não me perguntou, mas eu já vou dizer, as avaliações. As avaliações do ano escolar passaram a ser virtuais, em casa, com consulta, óbvio. Nós não tivemos problema com isso, muito poucos problemas, nem em termos de internet, nem em termos de provas. Nossos professores continuaram montando as provas, a sessão técnica de ensino continuou colocando essas provas naquele formato padrão de prova, conseguimos mandar tranquilamente para os alunos. As nossas avaliações parciais são aquelas as AP, provas. né? Na minha época eram as APs e as PBs, as avaliações parciais e as provas bimestrais, que era Avaliações. a semana de prova, né? Era assim a semana que a gente rezava desde que acordava até a hora de dormir. Meu pai sempre me dizia, mas minha filha não é reza que vai te passar, é só estudar, é tranquilo. Eu dizia, não, pai, preciso contar também com uma ajuda divina. O mundo espiritual é muito importante para todos nós. Eu acredito que todos devamos ter uma crença. Eu não sei se vai ajudar na hora da prova, mas que tem que ter uma crença. Eu tinha que rezar, eu chegava cheia das minhas, rezava, e meu pai dizia, mais fácil estudar antes. Eu dizia, não, mas a gente tem que ter os dois, pai. Ainda é assim, ainda é a PPB e uma semana inteira de provas? São as AP, as parciais, e as AE, as avaliações de ensino. As avaliações de ensino são como provas trimestrais, né? Nós temos 3 trimestres. Então, essas provas são trimestrais, são as AE. Os alunos fazem 2, 3, 4 ou 5 AP, dependendo da quantidade da carga horária da matéria dele, e fazem uma E para cada matéria por trimestre. Na semana da E, é uma semana inteira de provas, como tu já disse. Às vezes, este ano, tendo em vista a pandemia, nós conseguimos autorização para fazer uma semana e meia, 2 semanas, para as provas ficarem bem dilatadas no tempo. Porque o normal, quando a prova é presencial, é que alguns dias tem 2 provas, uma depois a outra, para fechar numa semana só. Mas se nós tivéssemos dias normais, não é o caso agora. Então, a nossa diretoria foi muito parceira da gente e nos autorizou que esticássemos um pouco o prazo para que fizéssemos uma prova só por dia. E isso foi fruto do pedido dos próprios alunos no conselho de classe do primeiro trimestre. Os alunos, às vezes a gente fala em colégio militar, pensa que nós somos militares totalmente assim para com os alunos. Sim, nós somos militares totalmente com os alunos. Só que isso não significa que nós não ouçamos os alunos. E os conselhos de classe... É maravilhoso. Os conselhos de classe, eles funcionam assim. Os alunos fazem entre eles, cada turma, junto com a sua turma, levanta suas ideias, o seu representante, o seu líder de turma, de todas as turmas, faz uma reunião com a seção psicopedagógica, com a divisão de ensino e comigo. E ali a gente anota tudo que o aluno quer, sem a pressão do professor. E depois nós vamos para o conselho de classe conversar com os professores. Eles apresentam as demandas deles e nós apresentamos as nossas, e inclusive as dos alunos. Então, fruto disso aí, nós conseguimos, com a nossa diretoria, a Diretoria de Educação Preparatória Essencial, que fica no Rio de Janeiro, nosso chefe, a DEPA, conseguimos que ela nos autorizasse a dilatar um pouquinho as provas. Os alunos pediram e nós conseguimos. Eu sempre conto para todo mundo quando perguntam, mas como é que. Para mim, é muito tranquilo essa relação com o militarismo, né? Porque meu pai eu sou neta, filha, sobrinha
de militar, então é algo para mim natural na minha vida. Né? O meu pai às vezes até brinca, ele diz: minha filha, acho que tu é tão acostumada que tu já nasceu general, né? Mas tem que te acalmar, que tem que ter um. Existe, não se chega a general sem passar por outros postos. Ele sempre me fala isso, né? Eu digo: não, pai, acho que eu já pulei, já cheguei general. Mas quando os meus amigos que eram civis e estavam dentro do colégio militar, para eles era muito natural essa convivência, era muito tranquila. E mesmo quando os pais deles também não tinham esse conhecimento, nunca foi algo diferente ou algo que a gente estranhasse. E quando eu converso com as pessoas e contando que eu vim do colégio militar, que eu sou formada, muitas pessoas me perguntam: como que era conversar, ter diálogo, questionar, querer que algo mude. E eu sempre disse, para mim era muito tranquilo. Nunca foi um problema. Nós sempre tivemos líder de turma, sempre se fez a reunião, se levava para o comandante, se levava para o monitor. Muitas coisas foram adaptadas, muitas coisas foram mudadas ao longo de toda a minha caminhada no colégio militar, mas sempre com ponderação, respeito, e não que a voz do aluno tivesse que ser a voz predominante, mas sim uma voz ouvida, mas que muitas vezes também nós tínhamos que ter o compreendimento que, pela nossa pouca idade, pouca experiência, por vezes o que queríamos não era o melhor para nós. E eu acho isso é muito importante que a gente conte para as pessoas, fale, porque muitas pessoas ainda ficam num mito, né? Que a gente só está lá no colégio militar e obedece. Não é verdade. A gente tem um diálogo maravilhoso, a gente aprende demais com os nossos monitores, com os comandantes de companhia, com o comandante do colégio, uma experiência de vida. E eu acredito, sempre falo que eu sou uma amante do colégio militar e gostaria que todo mundo pudesse ter a oportunidade que eu tive, né, na minha vida. Agradeço a Deus sempre isso, né? Tenho certeza que eu tenho muita sorte, isso fez muita diferença para quem eu sou hoje. E uma das outras dúvidas, comandante, que muitas pessoas me perguntam é como hoje, né? Eu já estou na vida adulta, já tenho 33 anos, né? E muitas pessoas já são formadas e me perguntam: Mari, mas como é que faz para entrar para dar aula no colégio militar? Quero poder dar aula. Como é que é formado esse corpo docente do colégio militar? Como é que são as portas de entrada? Nós temos diversos professores de origem distintas. Nós temos oficiais formados na Academia Militar das Agulhas Negras, que durante a sua vida pessoal acabaram cursando outras faculdades, e licenciaturas e bacharelados, enfim, e no final da carreira resolveram migrar para o ensino. Com a qualificação adequada, passam por um período de teste, de adaptação, de estágio, e então se tornam professores. Nativa e uma segunda linhagem, digamos assim, da mesma Academia Militar das Agulhas Negras, já na reserva, contratado. Nós temos professores do quadro complementar de oficial, que são civis, que fazem faculdade de qualquer área de ensino e prestam um concurso para a Escola de Formação Complementar, que é lá em Salvador, que nós chamamos de QCO. Esses professores vão ocupar algumas vagas nos colégios militares. Esses todos que eu estou dizendo, de origem militar. Alguns nativa, outros na reserva. Os nossos QCO também, nativa ou na reserva. Temos ainda como militares alguns profissionais formados em faculdades civis, ligados na área, claro, de ensino, e que ocupam vagas temporárias. A terceira região militar, a nossa região aqui em Porto Alegre, trata dessa parte administrativa e contrata professores. E aí tem um edital anual, agora inclusive está aberto o edital, um contrato temporário de até 8 anos. Esses são aquelas vagas pontuais que surgem no colégio e a gente precisa do professor, a região contrata. Serão tenentes temporários. Por fim, nós temos os professores civis, nossos servidores civis. Eles ou prestaram concurso para o sistema colégio militar, já temos alguns anos que não há concurso público, ou prestaram concurso para os institutos federais, os IFE. E, estando no IFE, ele solicita a transferência dele, a remoção dele do IFE para uma outra entidade, no caso, o colégio militar. Tendo a vaga e tendo o interesse, e, claro, tendo a liberação lá do IFE, esses professores vêm para cá. Então, civis eu tenho. O colégio militar tem de origem de concurso para isso e do IFE. E nós somos
144 professores. Casualmente, 72 militares, 72 civis. Mas é uma coincidência, não é esse número é variável. E, Coronel, como é que hoje o Colégio Militar ele lida com a questão da acessibilidade, né? Nós temos pessoas que têm algumas necessidades especiais, que precisam de um olhar mais aprimorado, e o colégio ele também, né, se renovou, se reinventou para fazer esse atendimento. E é muito importante, eu acho que a gente destaque isso, né? Porque é um olhar social muito importante que também o Colégio Militar consegue ter. Vamos falar de acessibilidade, ou quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas pensam logo numa rampa e num elevador. Uhum. E não é isso. Ou isso faz parte do processo. O Colégio Militar, como eu disse, o casarão tem 148 anos. Então, são paredes muito antigas, muito grandes, muito largas, difícil para fazer acessibilidade física. Mas nós estamos agora no final desse processo. Então, a parte física são os pisos, as rampas, os acessos e até os elevadores, e por isso que eu digo que nós estamos no fim, nós estamos instalando 2 elevadores e 3 ascensores, que são pequenos elevadores, do primeiro para o segundo piso. Estes 5, quando nós instalarmos esses 5, e só não estão prontos ainda, tendo em vista o Covid, porque a empresa que deveria vir parou também as suas atividades pela pandemia, mas assim que ficarem prontos esses 5, 3 ascensores e 2 elevadores, fisicamente nós estaremos 100% prontos. E essa parte que tem um custo, mas é fácil. Tendo dinheiro é fácil de fazer. Mas a parte mais difícil é a capacitação do pessoal. E nesse ponto nós estamos prontos. Nós temos uma sessão de apoio a este ensino especial, com psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, professores que foram capacitados para trabalhar com os alunos de uma forma especial. Todos os nossos monitores fizeram uma capacitação este ano, e ano que vem farão de novo. E essa sessão, que hoje trata com 7 alunos apenas, mas são só 7 porque só 7 ingressaram, poderiam ser muito mais. Esse para nós não é um problema, não temos problema com isso. Quanto mais alunos especiais tiverem, maior será a nossa estrutura. Hoje temos 7 alunos especiais. Então, nós temos um professor dedicado, ou 2, temos, como eu disse, psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, monitoria. Hoje, a parte de treinamento, capacitação, estamos com mais 2 professores sendo capacitados agora, nós estamos prontos. Faltam pequenos ajustes físicos, mas que independem de nós. Infelizmente, não depende da gente. Exatamente, mas estamos, né, já conseguimos ter a capacitação humana, que é o mais difícil, né, e também o ingresso desses alunos, né, que é algo muito importante para que se compreenda sobre diferenças, sobre todos terem a oportunidade. Acho muito importante, né, a convivência dos adolescentes com essas realidades e percebendo também que muitas vezes a gente pode fazer a nossa parte diante das diferenças, né. E durante o ano letivo do Colégio Militar, normal, não nos tratando de pandemia, né? A gente tem diversas atividades extracurriculares, né? E também existe o apoio da Associação de Pais e Mestres, ela funciona no Colégio Militar. Qual é a relação dela com o ensino do Colégio Militar? No Colégio Militar, nós temos uma associação de amigos do Casarão da Várzea. É uma associação sem fins lucrativos, e na estrutura dela, no guarda-chuva, está a APM, ou seja, a APM está vinculada à ACV. Eles são muito importantes no nosso trabalho. Começa que há um local, fisicamente falando, onde há mães voluntárias que ficam o dia todo, resolvendo aqueles pequenos problemas do aluno. Uma camisa que rasgou, uma calça que descosturou, um sapato que estragou, enfim, eles têm a condição de trocar, de arrumar, de costurar. Os nossos alunos, a gente sabe que o uniforme é caro, ninguém tem dúvida disso, hoje em dia é caro. O aluno, ele compra o uniforme e o jovem, ele cresce naturalmente, e os uniformes ficam pequenos. E lá na ACV tem um acervo, um estoque de uniformes que já foram doados.
Então, o aluno vai lá, entrega um uniforme, pega outro. Na verdade, ele vai comprar o primeiro. E se ele não tiver condições de comprar, ele vai lá e a CV vai providenciar isso para ele. A gente sabe que assim funciona. E tem de tudo. Da boina ao sapato, tem de tudo. Eu sei. E muitas vezes nos socorre quando a gente está lá no meio do colégio, acontece algum imprevisto, acontece algum problema, a gente corre lá para a CV, corre para a PM, e ele sempre nos socorre de uma forma muito solidária, muito genuína. E eu também acho que esses valores, né, da troca, né, eu lembro que todas as vezes que os meus uniformes não entravam mais em mim, né, comigo não foi muito, porque permaneci pequeno o tempo inteiro, né? Não tive essa felicidade de ter este crescimento absurdo que tivesse que me desfazer. Mas volta e meia, quando ficava apertado, quando já o pai conseguia comprar algum uniforme novo, a gente ia lá e doava. E eu acho esses valores muito importantes, porque isso também, agora, em todos os momentos difíceis, eu vejo que nós, que somos colégio militar, a gente tem isso muito, muito dentro de nós. Não usa, doa. Não está mais funcionando, doa. Né? Ajudar aquele que não tem as mesmas condições ou que precisa daquilo que para ti já não faz mais sentido. Então, eu acho que esse sentimento que também ali na APM, na CV, com essa troca do uniforme, dos livros, dos sapatos, da boina, é muito importante, né, Coronel? Isso é muito importante, é uma pequena parte. Hoje em dia, livros a gente quase não troca, porque nós trabalhamos com a base nacional curricular, os livros vêm para os alunos. São poucos livros que são comprados, são poucos, muito poucos, e os que são comprados, sim, de um ano para o outro. Se ele não mudar, a gente troca. Mas é que a CV ela é mais do que isso. Não é só a parte de uniforme. A CV, além dela congregar antigos familiares, porque tem senhoras que estão voluntárias que já não têm mais filhos no colégio, mas elas mantêm esse laço com o colégio. Mais do que isso, ela ajuda o colégio e o comando do colégio com certas coisas que, por vezes, nos faltam. A administração pública tem regras, ela tem... Para vencer certas compras, tem coisas difíceis de fazer. E ela, por ser uma entidade com CNPJ, entidade civil, é uma entidade fora do colégio, ela faz coisas mais rápidas. Por exemplo, ela nos ajuda contratando uma professora de dança. Na estrutura do colégio militar não tem uma vaga de professor de dança, mas a dança é muito importante, então a CV contrata esse profissional para trabalhar com o aluno. O professor de xadrez não tem na carga prevista, é uma atividade extra, a CV contrata esse profissional. Então, pequenas coisas que a CV faz em prol do aluno e em prol do colégio são fundamentais. Além dessa parte do uniforme, que também. E tem mais, tem um acolhimento. Nós recebemos crianças pequenas e, por vezes, há a necessidade de um carinho a mais. E ali aquela senhora, aquele corpo, claro que nós temos psicólogo, assistente social, pedagogo, psicopedagogo, mas às vezes a criança só quer um abraço. Ela vai na CV, toma um café, recebe um abraço bem gostoso e aí volta para a aula. É verdade, e é um carinho muito bom, e o cafezinho da CV é maravilhoso. Aliás, o meu pai ele foi presidente, né, da CV muito tempo, o meu tio agora é vice-presidente da CV, né, o Coronel Santana, e na época do pai eu sempre falava para ele, dizia, olha pai, o cafezinho da CV não tem igual. E ele sempre, e às vezes ele saía de casa e eu ficava preocupada, dizendo, pai, mas não tomou café? Dele, não, eu chego lá na CV e tenho cafezinho para tomar. Então, essas questões fazem muita diferença, e para quando a gente está formando, né, o nosso caráter, o adolescente ele se frustra com muita coisa, né? Às vezes é um amigo que não deu oi, às vezes é uma prova que tu não foi bacana, pai, estudei muito, não fui bem, às vezes é um dia que não tá legal com alguma relação, e ter esse amparo, muito além do psicólogo, né, do psicossocial, da mãe, né, porque mãe é mãe, não adianta, elas entendem a gente de uma maneira diferente, é muito bacana. E a APM, ela faz esse trabalho de uma maneira brilhante, né? Até o Giovanni Piaggio está escrevendo, vamos voltar CMPA. E a Fabiane está dizendo, CMPA pronto para a volta. Todo mundo já querendo. Quando a gente se aproximar aí do fim, claro que o tempo é um bem precioso e a gente sabe disso, mas eu quero falar só sobre esse retorno, quando tu me der essa oportunidade, e aí, antes da gente terminar, eu quero falar sobre esse retorno.
Ah, tá, não, já vamos, daqui a pouco já vamos falar. E, comandante, e a questão hoje, né, do ingresso desse ano, só para a gente poder esclarecer, é nesse período agora, de setembro, que estão sendo feitas as inscrições, e o pessoal pode procurar o local das inscrições, é no site do Colégio Militar de Porto Alegre? O concurso ele está com as inscrições abertas. As inscrições são feitas pelo site www.cmpa.eb.mil.br, mas é só colocar CMPA lá no buscador que ele aparece. E a inscrição das pessoas, dos candidatos com necessidades é feita presencial. Existem uns pré-requisitos. Isso está tudo no site do colégio, tem lá um link do edital, tudo certinho, os valores das taxas, os horários, o dia da prova. A prova será no dia 17 de outubro, um sábado, de manhã e de tarde. Vamos começar cedo, vamos terminar tarde o ensino médio de manhã e o ensino fundamental à tarde. Está tudo escrito, tudo certinho lá, está bem fácil. Já temos um bom número de inscritos, um enorme número de inscritos. Ah, então vamos aproveitar para o pessoal que estava perguntando, então acessar o site do colégio para poder se informar melhor e fazer a inscrição dos seus filhos que possam entrar no Colégio Militar, que eu sei que será uma grata surpresa a toda a família. Na verdade, não é só o aluno que entra no Colégio Militar, é a família inteira que entra. E isso é muito bacana para todos. E me conta então, comandante, como é que está essa questão da volta às aulas, né? É um assunto super polêmico que as pessoas querem muito saber também como é que o Colégio Militar está lidando com isso. Eu primeiro quero dizer que o Giovanni Piaggio é o nosso coronel Piaggio, antigo comandante de 2 colégios militares, comandou o Colégio Militar de Porto Alegre e de Santa Maria. Comandante, a minha confidência. É verdade. Aqui a gente não consegue enxergar direitinho o rosto. E sobre ainda essa parte de sanitização, a parte sanitária, para o concurso não se preocupem, as medidas de sanitização estão prontas, os alunos terão distanciamento interpessoal, há uma estrutura montada e treinada, e nós viemos treinando. No final de semana passado foi o concurso da Escola de Formação Complementar, este final de semana agora da Escola de Saúde, o próximo da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, o outro da Escola de Sargentos. Então, nós estamos treinando até chegar ao nosso concurso de outubro. Sobre a volta às aulas. A nossa diretoria, a DEPA, ela havia planejado o retorno no dia 21 de setembro, tendo em vista o decreto original do nosso governador do estado, que autorizava o ensino médio a voltar em 21 de setembro. E isso até foi anunciado, mas Porto Alegre dependia da bandeira laranja e ela estava na bandeira vermelha. Nós fizemos uma composição, foi uma semana de muita conversa, nós somos muito bem atendidos pela prefeitura, o secretário de Educação, o secretário de Saúde da prefeitura, o secretário de Educação do município. São pessoas espetaculares, estão fazendo um trabalho muito bom, são proativos e nos ajudaram bastante. Nessa nossa composição, nós faremos o retorno no dia 28, o que nós estamos chamando de acolhimento. Não faremos aula naquela semana do acolhimento. Os alunos agora na semana do dia 21 ficarão nas suas casas com aulas virtuais. Na semana do dia 28 já tem um cronograma lá no site do colégio, já foi enviado para os alunos, seus responsáveis, dizendo qual dia que o aluno deverá vir no colégio. Vou dar um exemplo. O terceiro ano virá no dia 28, às 8 da manhã. Não haverá aula para ele nesse dia. Ele vai aprender a nova realidade, como chegar no colégio, como entrar, quais são as medidas que ele tem que passar, aonde é aferida a temperatura, qual o espaço que ele vai ocupar, qual é a nova sala de aula, porque as salas de aula foram divididas para ter distanciamento, em que pese as nossas salas são maiores que o normal, nós, lógico, diminuímos a quantidade de alunos na sala. Todos os nossos alunos serão testados para a Covid, todos. Todo o pessoal profissional está sendo testado, inclusive os professores civis. O Exército comprou os testes, é voluntário para os civis, mas o Exército comprou o teste, ofereceu o teste para todos, militares, civis e alunos. E faremos uma segunda rodada de testes com os alunos. Hoje eu recebi a notícia que o Exército comprou mais de 1.500 testes para o Colégio Militar de Porto Alegre. E já me assinou uma terceira rodada de testes. Então, naquela semana do dia 28, nós faremos este acolhimento. O aluno vem um dia, revê o colégio,
todos de abrigo desportivo, porque o abrigo é mais fácil de lavar do que a farda, chega em casa, lava. Aí, a semana seguinte, ou seja, estamos falando já na terceira semana, a semana do dia 5 de outubro é o recesso escolar. Por quê? Porque o recesso, normalmente, ele é no meio do ano, em julho. Nós fizemos apenas uma semana de recesso em julho para guardar uma semana para deixar no meio, perto do final do ano. E será agora. Então, as próximas 3 semanas, semana do dia 21 de setembro, uma semana virtual, semana do dia 28, o acolhimento, e semana do dia 5, o recesso. No dia 13, porque segunda-feira, dia 12 é feriado, devemos recomeçar as aulas normalmente. E há um escalonamento. Quando nós recomeçarmos as aulas, os alunos daquela semana do acolhimento vão aprender isso, nós voltaremos por dias. Novamente, por exemplo, o ensino médio terá aulas presenciais nas segundas, quartas e sextas. E o ensino fundamental nas terças e quintas. Nos dias alternados, aula no ambiente virtual. Nós estamos raciocinando com 3 tipos de alunos, vamos chamar assim. Aquele aluno que tem um problema de saúde, a gente imagina que a família não vai deixá-lo vir. Ele continua no ambiente virtual, porque as nossas aulas são espelhadas. Nós temos uma sala totalmente espelhada. Quer dizer isso? O professor está dando aula, ela está indo direto para o aluno pelo YouTube. Ninguém vai perder nada. Então, como eu ia dizendo, nós imaginamos essas três possibilidades. O aluno que tem um problema de saúde, ele continua virtual, sem problema. O aluno que não tem problema de saúde, mas que convive com alguma pessoa que tem problema de saúde, ou com uma pessoa do grupo de risco, ou maior de 60 anos, se ele não vier à aula, não tem problema, ele continua no ambiente virtual. E raciocinamos com a terceira possibilidade, que é o aluno que não tem problema de saúde e a família também não tem problema. E esse a gente imagina que retorna. Por experiência, porque Manaus, Belém e Rio de Janeiro já retornaram, nós imaginamos que vai ficar algo entre 55%, 60% até 80%. Manaus voltou com mais de 80%, Belém voltou com mais de 80%, o Rio com um pouquinho mais de 50%. Então, nós estamos acreditando numa média aí, 70%, 75% deva voltar. É lógico que nós não vamos obrigar ninguém a fazer nada, não vamos pegar ninguém pelo braço e levar, não. Isso também vale para os nossos professores. Nós temos professores no grupo de risco, ou por idade ou por comorbidade, eles serão os professores do ambiente virtual. Nós já montamos a grade. E aqueles professores que não têm comorbidades, não têm problemas de saúde, virão para o dia que é a aula presencial. Nós já estamos com tudo pronto. As aulas, as novas salas de pedidos, tudo. Isso tudo passaremos diretamente para o aluno na semana do acolhimento, semana do dia 28 de setembro. Que maravilha, Coronel. Parabéns pelo excelente trabalho que o senhor está fazendo frente a essa instituição maravilhosa, né? Nesse período de dificuldade, conseguiu trabalhar a dificuldade e resolver, achar uma solução positiva para os alunos, para os pais e para o ensino, né? Principalmente não foi perdido esse tempo para os alunos, né? Como o senhor mesmo falou, o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Quando nós somos jovens, nós não temos muita noção disso, mas os alunos um dia vão agradecer ao senhor por não ter perdido um dia de aula. E eu agradeço já ao senhor por esse trabalho maravilhoso e por estar fazendo essa volta tão pensada, tão planejada, de forma a deixar todos, né, com segurança e responsabilidade. A Marilice falou, salve Brasil CMPA, graças a Deus que as aulas presenciais voltarão, vida que segue. Realmente a gente precisa voltar, né, as crianças, os nossos adolescentes precisam voltar a conviver, o convívio familiar é maravilhoso, mas esses dias eu conversando com uma amiga minha que é mãe, ela disse assim, Mariana, toda relação, quando fica demais, cansa. É preciso que as pessoas respirem. Isso acontece até com pais e filhos. Então, eu acredito que todo mundo já esteja precisando de novos ares, né? De respirar a relação, e a vida precisa seguir, e acho que a gente tem que acreditar num futuro melhor. Eu quero agradecer de coração ao senhor por ter passado esse período comigo. O pessoal está adorando a live, tá? Quero mandar um beijo para a Karine, para o Elton, para minha tia Neca, que está faceira aqui também. Tia Neca é a esposa do Coronel Santana e também formou os 2 filhos pelo Colégio Militar e agora continua
dentro do Colégio Militar com meu tio, que está na vice-presidência da CV. E quero que o senhor faça as suas considerações finais para que a gente possa encerrar a nossa live, que foi muito boa, muito proveitosa, e eu já agradeço de coração. Mariana, eu só quero reafirmar que nós somos uma estrutura que é um quartel, e dentro desse quartel tem um colégio. Então, nós temos um pouco de diferença dos demais, e isso nos proporciona dizer que estamos seguros. 52 mil militares no Comando Militar do Sul, perdemos apenas um, porque tinha um problema de saúde, e aí acabou contraindo a Covid-19 e acabou falecendo. As nossas estruturas militares nunca pararam. Então, isso nos reforça a dizer que, sim, nós sabemos que tem um problema. Ninguém aqui é negacionista. Sim, nós sabemos que necessitamos de condições adequadas, mas sim, nós estamos neste caminho. Nós vamos proporcionar o melhor possível para o aluno do Colégio Militar, como sempre foi. Eu quero encerrar essa minha participação na antevéspera do 20 de setembro, dizendo que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Obrigado pela participação, pelo convite, obrigado pela oportunidade. O Colégio Militar está e continuará de portas abertas. Salve o Brasil, CMPA. Muito obrigada, Coronel Saul. Foi uma honra, mesmo de maneira virtual, conversar com o senhor, faz voltar a emoção, né, de ser aluna de Cias Baleira. E espero que em breve, no futuro muito rápido, nós possamos de novo compartilhar as formaturas, compartilhar aquele ambiente maravilhoso que é estar entre as arcadas do velho casarão da Várzea, que é muito bom. Quero mandar um beijo para a Sindel também, ela está mandando parabéns, a Guita, a Adriana e a Fabiane, escreveu o CMPA é o nosso orgulho. Sim, CMPA é o nosso orgulho, que como eu digo, é um estado de alma, vai para o coração para sempre. Muito obrigada a todos que estavam conosco. Coronel, minha melhor continência para o senhor. Obrigada por tudo que o senhor faz pelo futuro aí da nossa Porto Alegre, da nossa nação, que é formando hoje o cidadão do amanhã. E Zum Zaravalho, salve o Brasil, CMPA!